Oiê, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Maria Luísa, Master Coach, treinadora e orientadora espiritual, né? Conselheira, palestrante, enfim, criadora de alguns artigos, também de 2 obras, uma prestes a publicar, outra na forma, né? E eu trabalho como Master Coach já há 2 anos consecutivos, como orientadora e treinadora espiritual há mais de 30 anos aproximadamente. Então eu vim hoje aqui, como prometido, eu vim fazer essa live com intuito de alavancar a sua vida espiritual, a nossa vida espiritual. Quando vamos orientar alguém, buscar qual é o seu objetivo, traçar metas, nós sempre orientamos o seguinte: você precisa ser inteiramente comprometido. Você precisa ter desejo de mudança de mentalidade. Você precisa focar no positivo, ter disciplina e gestão do tempo. São 3 coisas fundamentais, são base para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E então, o que acontece? Nós vamos descobrindo, na verdade, qual área deve ser trabalhada para alavancar as demais. Muitas das vezes você pensa assim: eu estou com um problema na área tal. E aí nós vamos conversando, cavando, e encontramos a dor aonde? Em outra área. Então eu vim aqui com o único propósito de, através de conteúdos, junto com você, identificar qual é a sua dor. Porque nossa missão como ser humano, elas são específicas. Muitos de nós que pensamos que não temos dons e talentos, engana-se. Todos nós viemos com dons e talentos. Acontece que, na maioria das vezes, nós não conhecemos, nós não nos desafiamos, porque a vida nos intimidou. A vida é bela, porém não é fácil. Não é fácil uma jornada para se viver bem. É muito importante ter dedicação, decisão e confiança, autoconfiança, autocontrole. O que muitas das vezes nós deixamos passar por despercebido tudo isso e vivemos uma vida amargurada, com muitas dores, com muitos traumas e com até fobias. E a primeira coisa que a pessoa fala: eu não sirvo para nada, eu não presto mesmo, tudo que eu faço dá errado. Isso é um sentimento de vitimismo, derrotismo. São pura e simplesmente armadilhas da mente. Então eu vim aqui hoje com o propósito de alavancar a área espiritual, que é fundamental. Eu não vim trazer religião, muito pelo contrário. Eu vim mostrar o tanto quanto o espiritual fortalecido, nós conseguimos transmitir a mensagem da essência da vida para a alma, para o coração e para o corpo. Finalmente para o corpo, tá bom? Bom, vamos lá. Você que já é inscrito no canal, agradeço. Você que não é inscrito no canal e que está me ouvindo pela primeira vez, já ouviu um pouquinho de mim, já sabe quem eu sou, tá? Eu trago conteúdos segunda, quarta e sexta, salvo um período que eu fiquei afastada. Eu trago conteúdo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porém, me propus às terças, quintas e sábado trazer conhecimento também para o autodesenvolvimento, porém na área espiritual. Eu não sei qual área você precisa trabalhar para resolver a sua dor,
Mas uma coisa eu sei, se você fortalecer a sua vida, a sua área espiritual, com certeza, as demais vão gradativamente se fortalecendo. Você passa a ter uma nova visão, você passa a ter perspectivas novas, você passa a descobrir suas habilidades, você passa a acreditar que você não é obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você veio nessa terra com um propósito. O que precisa saber é qual é o seu propósito, tá bom? Propósito bem definido é a primeira lei de Napoleão Hill. Está no meu vídeo da série As 16 Leis do Triunfo. Mas hoje, então, vamos entrar nesse conteúdo que é fantástico. Eu quero fundamentar, então, essa live, a minha palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19. Profeta Isaías, quem são os profetas? Os profetas são pessoas que falam de acontecimentos presente e futuros, acontecimentos do presente e do futuro para um povo, para uma nação. Não podemos ignorar isso, independente do credo, da seita, do segmento que essa pessoa tá, com a mediunidade que ela tem, ela é capaz de desenvolver isso, tá? E também outra coisa que eu vim dizer para você, que eu aprendi através de estudos, que mediunidade todo ser humano tem. O que acontece é que alguns se dedicam, acreditam, tomam posse, recebe aquilo e aplica com o propósito, com a finalidade de auxiliar outros, ou às vezes até uma geração inteira, um povo, uma cidade, enfim. Então, quem era o profeta Isaías? Um homem escolhido para falar, para denunciar, para entregar coisas ocultas na vida, principalmente dos reis, dos povos em geral, mas dos reis, da sua do contemporâneo à sua existência. Sabemos através de pesquisas que Isaías foi um homem que viveu aproximadamente 700, 750 anos antes da vinda do Messias, de Jesus Cristo. Um homem, uma pessoa que não pode ser ignorado. Assim como tantos outros célebres que passaram pela história, deixando a sua história de amor, o seu legado. Mas Jesus Cristo, veja, ele é tão contemporâneo nosso, ele é tão real, ele é tão vivo, que tudo o que nós lemos da Escritura Sagrada, buscando entender que é uma mensagem que vem do alto, que vem do espiritual, que é uma energia que recebemos daquele em quem nos prostramos, o adoramos e o chamamos como nosso Deus, ela traz conforto, ela traz satisfação, ela traz alívio, ela traz cura, ela traz insights, ela traz solução. Vai me dizer que você nunca percebeu isso? Eu acredito que sim. Então o profeta Isaías, nessa ocasião, ele fazia uma denúncia da rebelião, do pecado do povo. Eu já disse aqui que pecado é quando nós erramos o alvo. Porque todas as coisas têm uma motivação, têm uma justificativa e têm uma razão de ser. Onde o profeta chega, tem problema. Onde o profeta chega, tem problema. Mas o profeta vem para alertar. O profeta vem para abrir-nos os olhos. E tem um texto muito lindo que diz assim, Deus falando com a igreja do passado, com os homens que eram mais voltados
né? De alguma forma o homem queria adorar o seu Criador, a sua divindade. Uns adoravam através do sol, da lua, enfim, cada um encontrou um caminho, né? Ele dizia assim: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes em vossos profetas e prosperareis. Por essa causa, então, é que eu venho aqui hoje trazer esse conteúdo com a única e exclusiva finalidade de fortalecer a área espiritual da sua vida, porque se for ela a responsável para alavancar a área emocional, sentimental, conjugal, profissional, familiar, qualquer outra área, ela vai te dar o norte. E eu vou te dizer por quê. Porque esses 2 versículos aqui que eu indiquei, o verso 18 e 19, ele fala muito bem assim. Ele fala assim, olha, aí o profeta fala da parte de Deus para o povo de Israel. Ele fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Bem, veja bem, com base nessa palavra, com a autoridade que tenho, porque já experienciei, já vivenciei, experiencio e vivo todos os dias. A palavra escrita no livro sagrado, a qual denominamos de Bíblia Sagrada, ela possui vida. E quando nós dizemos que ela possui vida, nós estamos dizendo que ela produz uma força, ela produz uma expectativa, ela produz em mim e em você uma coragem, ela produz em nós esperança. Veja, quantas vezes e quantas pessoas estão apenas... Olha como ele diz aqui, veja que quando o profeta fala, ele fala com propriedade. Por quê? Porque Deus revelou a ele. Ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quantas vezes, ainda hoje, você está chorando porque se lembrou de alguma coisa que lhe trouxe uma profunda dor? Você se lembrou de alguma coisa que trouxe um sentimento muito ruim? Porque sentimento bom é bom. Eu não preciso falar exatamente agora. É claro que, se você lembrou de alguma coisa que trouxe um sentimento bom, alavanca ele, ancora nele e permaneça então o seu dia entusiasmado, impactado, confiante, porque você lembrou e você viu que naquele momento, naquela experiência deu certo. Então, se deu certo lá atrás, vai dar certo hoje, vai dar certo agora também. Mas, se você lembrou de alguma coisa que lhe trouxe um sentimento muito ruim, que te trouxe uma dor, que te levou a uma emoção, que baixou a sua energia, que você agora então nem vai vibrar mais, você vai ficar na apatia, sem força, sem ânimo, porque a primeira coisa que lhe vem é que a vida é assim mesmo, a vida é dos fracos, só tem derrotados, é a minoria que vence, é a minoria que consegue. Eu não sirvo para nada mesmo, tudo que eu faço dá errado, eu tentei 1, 2, 3, você para aí, e não deu certo. Eu vim aqui te dizer que o mesmo Deus que naquele exato momento enviou aquela palavra é o
mesmo que hoje ardeu meu coração para trazer essa palavra para você. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é denominado de Kairos, não Cronos. O Cronos, ele mede cronometricamente. O Kairos de Deus, ele é passado, presente e futuro. Ele conhece o nosso futuro. E a vontade dele é que eu trabalhe no agora, no presente, esteja construindo agora, esteja fazendo agora, plantando agora a melhor semente. Sabe por quê? Porque o futuro que ainda não chegou, que a ele pertence, é resultado do que você semear agora. E agora, exatamente agora, nesse momento, ele está dizendo, ou melhor, ele está me dando uma voz de comando para eu dizer para você que ele te diz: não lembreis das coisas antigas. Não lembreis das coisas antigas, nem das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quantas das vezes passam anos, anos e anos, e é evidente que a lembrança você tem. É evidente que você se lembra. O que você não pode é ainda estar com essa memória doentia. Talvez o remédio para essa memória seja um perdão. E esse perdão, talvez, eu não sei, mas você sabe, tem que ser para você mesmo. Você tem que se perdoar. Sabe por quê? Porque se você errou querendo acertar. Essa dor que você tinha lá no passado era uma dor que você não suportava. Talvez você não perdoe porque você acha que você não está no lugar de Deus para perdoar. Mas Deus no seu lugar, você e eu no nosso lugar. Perdoar não significa que nós teremos que ficar de cama, mesa e banho. Né? É claro que tem algumas situações que não entra banho, não entra mesa, né? Mas o relacionamento interpessoal, ele existe em vários segmentos. Isso não significa que você tem que estar sorrindo para a pessoa o tempo todo, mas isso significa que você tem que se esvaziar dessa dor, deixar ir, não considerar mais. Passou. É como um leite que derramou. Quando se derrama um leite, ainda que você fique com pena do seu dinheiro, porque você comprou e não experimentou, ou melhor, não usufruiu do leite derramou. Ainda que tenha acontecido isso, você derramou, você vai lá e limpa o local que sujou. E acabou. E acabou. Você não vai ficar meia hora, uma noite, um dia, lembrando, derramou, acabou. Assim tem que ser com todas as áreas da nossa vida. Gente, o que aconteceu passou. São coisas antigas e coisas passadas. Essa palavra não é minha, essa voz de comando é de Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que falou lá no passado para o povo, ele fala ainda hoje. De nada adiantaria eu fazer uma sessão de coach com você para alcançar o objetivo, para traçar metas para a sua realização, se você ainda continuar se martirizando, se magoando, se ofendendo, se maltratando ou culpando o outro. Sabia que ninguém tem culpa? Nós temos responsabilidade com os nossos atos. Mas a culpa não. Por quê? Tem duas situações. Aquela pessoa que pratica o ato consciente, você não precisa se preocupar porque ela tem uma lei que diz que é a lei de causa e efeito. Ou a lei da semeadura.
como você queira interpretar. A lei de causa e efeito, se não me falha a memória, é a quinta lei de Newton. Pois bem, tudo o que semeamos, e a Bíblia já falava isso, a Bíblia homens inspirados por Deus já escreveram isso, que na medida que você semear, você vai colher. Assim como o homem semear, o homem vai colher. Então, meu amigo e minha amiga, o melhor a se fazer é não considerar, é esquecer. Mas como que eu faço isso? Como você faz? Vivendo agradecida ou agradecido pelo agora, pelo presente, pelo momento, por seus desafios, sim, mas por suas conquistas, por suas vitórias, porque eu já falei muitas vezes e vou falar sempre, nós aprendemos que a vida que vivemos, ela nos dá mais do mesmo que plantarmos, que semearmos. Então, quando você vai semeando, vai plantando, você vai depois colhendo. Então, é importante você ser grato. A gratidão, ela revela o nosso caráter. Você quer conhecer o caráter de alguém? Observe num espaço de tempo que você está conversando com ela, quantas vezes ela agradece a Deus, quantas vezes ela é grata pelo que tem e pelo que é. Porque para ser, nós temos que ter, fazer para ser. Para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa próspera, para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa de bem com a vida, eu preciso ter a confiança de que no mundo espiritual eu não estou sozinha. Eu tenho um companheiro. A Bíblia diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Se você pensa que você está sozinho, talvez você diga, mas eu estou sozinha, tá difícil, eu luto sozinha. Eu vim aqui te dizer que eu também luto sozinha há muito tempo. A presença de pessoas à minha volta foi porque existem pessoas à nossa volta. Mas eu sempre, se eu fosse olhar com um olhar clínico e físico, na maioria das vezes eu estive sozinha. Mas eu sei que não estou sozinha. Eu sei qual é o meu lugar na terra, na vida das pessoas. Eu sei o que eu represento. E estou aperfeiçoando, buscando conhecer mais. Quando você fica focado nas coisas passadas e movimentando as coisas antigas, você fica patinando. Você não sai de lá do passado. Você não vive o presente e você não constrói o futuro. Você não vive o presente e você não constrói o futuro. Aí o seu presente é amargo e o seu futuro será o quê? Diz pra mim. Qual será o seu futuro? Qual será? Então, a recomendação aqui é: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, ou seja, não considera mais, passou. Lembrar pura e simplesmente para contar uma história, a história do seu legado, faz sentido, mas com o intuito de reclamar, se maldizer, lamuriar, chorar, isso não, porque o coração de Deus se entristece. A vida, ela tem um fluxo, ela precisa girar, e girar com leveza, e girar com determinação, e girar com propósito, e girar com sinceridade, principalmente. No verso 19, ele justifica porque
não devemos pensar nas coisas antigas, nem considerar as coisas passadas. Ele diz assim: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, pelo amor de Deus, essa palavra é muito profunda. Eu venho aqui com autoridade, como eu já te disse, por ter experienciado. Se eu fosse contar as minhas experiências com você, essa live ficaria muito extensa. Essa gravação, esse conteúdo ficaria muito extenso. Eu falo com propriedade. Por que eu não avancei mais e melhor? Porque me faltava conhecimento, me faltava desenvolvimento. Mas eu estou fazendo isso hoje, porque já dizia o poeta: enquanto há vida, há esperança. Então, eu tenho esperança nessa promessa. Ele fala que vai brotar a luz. Isso significa que vão brilhar para os teus olhos as riquezas encobertas, as bênçãos, as promessas, as oportunidades, as possibilidades, e que você não precisa mais ficar pensando no passado, nas coisas que te aborreceram, que te causaram dor, que te humilharam, que disseram que você era... Ai, nem sei. Eu tenho policiado tanto as palavras que eu nem sei te dizer o que exatamente, mas te denegriram a imagem, tá bom? Fica melhor assim. Te denegriram a imagem, falaram coisas contra você que doeu, mas ficou lá atrás, passou. Agora você tem uma promessa de que coisas novas vão acontecer. Veja que ele fala que ele vai fazer. Olha, eu gosto de me reportar lendo. Ele fala assim: eis que porei, ou seja, vou colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Veja, imagine, faça agora um exercício de visualização. E se imagine no meio de um deserto, com sede, cansado ou cansada, sem perspectiva, sem uma direção. Ah, meu Deus, eu quero acreditar que existe alguém aqui nessa condição. Sabe por quê? Porque senão Deus não me daria essa palavra. Eu não sentiria, sabe? A live de ontem, ela fala sobre ser paciente, ser tolerante, na verdade, ser tolerante, ter tolerância. E aí, eu falei, bom, no âmbito espiritual, para alavancar a área espiritual, a infinita e inteligente e criativa mente subconsciente. O que é que tu queres trazer como solução? Uma vez que tu estás unida com a mente soberana e onipotente. Porque é isso. Eu e você temos a mente, e a nossa mente, ela tem duas características, a mente consciente e subconsciente. No inconsciente é quando eu e você estamos no piloto automático. Porém, saindo do piloto automático, nós já estamos procurando sair. No piloto automático, nós fazemos muita bobagem. É toma lá da cá. Tá me entendendo? Por quê? Porque é o que se tem aqui dentro. Ninguém dá o que não tem. Nós costumamos explicar, orientar, que uma pessoa que fere a outra, ela é ferida. Você tá me entendendo? Ela, quando vê algo de pernicioso no outro, e ela fala, e ela verbaliza, e ela ojeriza, e ela critica, ela está vendo nela. Mas ela, ou melhor, ela não está vendo, está nela, mas ela não está vendo nela. Então, você
em autodesenvolvimento, em autoconhecimento, num processo de crescimento, você deve fazer o quê? A recomendação é antiga, ó. Perdoe para que sejais perdoados. Perdoa. Perdoa. Perdoar é dizer assim, ó, derramou esse leite, acabou. Acabou. É vida que segue, eu não vou mais ficar remoendo isso. Ainda que você se lembre, se doer, então você precisa ressignificar. Ressignificar significa que você tem que dar um novo significado. Você tem que transmutar aquela situação, aquele momento, aquela dor para uma outra situação. E existem técnicas para isso, né? Mas, vamos lá. Então, imagine você no deserto, no sol escaldante, sem água, sem perspectiva, sem direção. Agora, alguém, uma voz fala no teu ouvido, porque essa voz é do Espírito. Se eu estou verbalizando, se eu estou falando, é porque Ele está me dando o comando para falar para você. Receba. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ah, mas é você que está falando. Claro que sou eu. Ele precisa de um porta-voz. E eu sou um porta-voz. Eu vim aqui para te entregar com muito carinho essa palavra. Ele está dizendo para você, ó, eu vou abrir um caminho para você. Uau! Se vai abrir um caminho, já tá bom. Eu vou com sede mesmo. Eu vou com sol na cabeça mesmo. E eu tenho uma experiência com essa coisa do sol que você não faz ideia. Eu vou e vai dar certo. Mas ele fala mais. Ele fala assim, eu vou abrir um rio no ermo. Ora, ele viu que você está no deserto escaldante. Ele viu que você está sem direção, sem perspectiva, sem iniciativa, com medo, inseguro, triste, chorando, remoendo as dores do passado. Ele está vendo tudo isso que está acontecendo com você, minha querida e meu querido. Você esconde de mim, você esconde dessa pessoa que está do teu lado, mas você não esconde daquele que é o nosso Criador. Ai, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz com essa palavra, porque eu entendo que Ele, de fato e de verdade, é pai de órfãos. Talvez você esteja agora, a sua casa cheia de pessoas, ou você está no trabalho, ou você está numa roda de amigos. Eu não sei onde você está. E você, mesmo cercado de tantas pessoas, você se sente sozinho e solitário, que é o pior de tudo. Estar na solidão é uma coisa, estar solitário é outra. Existem situações que você está na solidão e solitário. Eu vou te dizer uma coisa, é muito ruim ficar sozinho e pensando em coisas que não traz futuro, que não traz resultado positivo. Porque às vezes eu até choro quando me lembro de algumas coisas, mas em seguida eu já digo assim, opa, show. Não. Tá acontecendo assim, faz jus isso, assim, tem uma motivação, tem uma explicação. E você sabe quando é? Eu vou contar pra você quando é que quando isso me bate. Quando eu lembro das crianças, sabe quem são as minhas crianças? Meu filho com 36 anos e minha filha com 35. Ele já tem um casal de filhos e ela tem 2 meninos. E quando eu lembro deles, sabe, a primeira imagem que me vem é deles crianças, esperando eu chegar do trabalho, querendo compartilhar o dia deles comigo. E hoje não pode mais. Sabe por quê? Porque eu não criei eles para mim. Eu criei eles para a vida e para o louvor, a honra e a glória de Deus. Eu criei eles para serem seres iluminados. Eles são luz na vida de outras pessoas. Meu filho está num cargo político. E minha filha, ela divulga o conhecimento da língua espanhola. Ela tem a sua escola, ela está numa escola. E tantas outras coisas. Deus a tem presenteado com tantas coisas. Agora, no mês de julho, ela vai fazer uma viagem para a Espanha.
aonde ela vai estar de férias aqui no Brasil, mas vai estar estudando. Mas Deus é tão lindo, provedor de tudo, que ela vai com a família, com tudo acertado. Gente, se eu fosse hoje uma milionária, né, diria que eu banquei tudo, eu pude ajudá-la tudo. Mas eu ainda não sou, né? Assim, com aquela liberdade financeira, ainda não. Mas nós temos o sucesso todos os dias. Nós temos prosperidade, nós temos uma vida abundante, nós somos ricos. E a primeira riqueza que eu quero que você entenda aqui agora é a riqueza aqui no seu interior. Hoje nós vivemos um momento muito crítico e eu vou te falar isso com uma certa... Eu tenho até que tomar cuidado com as palavras, né? Hoje nós vivemos um momento onde se vende uma imagem de que você vai ficar rico no digital, de que você vai ficar milionário no digital, que você deve fazer 100 por não sei quanto e por aí afora, e que você tem que fazer network, e que você tem que se... como é que fala a palavra certa? Se comunicar, e por aí vai, certo? Porém, meus queridos e minhas queridas, não se iluda. Tudo vem a nós, frequentemente e de múltiplas formas, quando somos agradecidos. A Bíblia diz que aquele que dá voluntariamente, abundantemente, aquele que dá de forma disponível, como que eu posso colocar? De forma voluntária mesmo, a ele é dado boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão em vosso regaço. Ou seja, em vosso negócio, em vossa família, em vossa vida, em todos os aspectos. Agora, tem que acreditar, né? Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nessas palavras. Você tem que amar sim o dinheiro com um amor da essência. O dinheiro tem que ser para fazer o bem, para você, para sua família e para os que estiverem à sua volta. Não com vaidade, porque já dizia o sábio Salomão que debaixo do céu tudo é vaidade. Então nós temos que fazer o quê? Dosar. Tudo tem que ter equilíbrio. A palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. A moderação é nada mais, nada menos do que o equilíbrio. Deus já nos deu o equilíbrio. Ele nos deu o equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio para tudo nessa vida. E não viver uma vida ansiosa. Ele diz para que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque é ele quem tem cuidado de nós. Mas se você não acredita, não vai acontecer. Você tem que se amar profunda e constantemente, de forma profunda e frequentemente. Você tem que se amar, você tem que acreditar nessa palavra. Ele fala que ele vai abrir um rio no ermo. Pois então veja bem, ele está vendo, o deserto é um lugar muito perigoso. Eu ainda não caminhei pelo deserto. Tenho perspectiva de conhecer algum tipo de deserto, de preferência lá em Israel, né? Lá conhecer a Cidade Santa, pisar naqueles lugares considerados sagrados. Tudo bem que faça parte de um contexto histórico, mas veja bem, durante o dia o sol é escaldante, né? Você vê, segundo, né, os registros e as experiências de pessoas, se você está muito tempo caminhando no deserto, sem água, debaixo daquele sol, você começa a ter até ver miragem. Mas e à noite? À noite, os perigos do deserto são os insetos peçonhentos que saem da areia. À noite, imagine, e a noite é ermo, a noite é escuro, à noite você não vê nada. E sabe o que a palavra aqui está dizendo? Que ele vai abrir um rio no ermo. Por quê? Porque o rio, para começar, tem aquele barulhinho de água. Então, ele vai te mostrar. E aonde tem um rio,
vida. Próximo daquele rio tem vida, tem moradores, tem pessoas. Então eu vim aqui te dizer que se você se sente sozinha, sozinho, abandonado, num deserto escaldante, querendo jogar a toalha, querendo chutar o balde, já desanimado, sem expectativa, sem esperança, com medo, você não sabe mais o que vai fazer, eu vim te dizer, tem uma promessa de vida e vida em abundância para você hoje. É hoje, é agora, não é amanhã. É hoje. Por que é hoje? Porque você toma posse hoje e você vai magnetizar, você vai verbalizar, você vai ser um imã para essa vida nova. Por quê? Porque depende de nós. Tudo que o Pai poderia fazer, Ele já fez. Ele já fez. Ele investiu de várias formas. Nas alianças que ele fez com os homens no passado, do ponto de vista espiritual, dentro da espiritualidade, ele investiu. O último investimento dele foi na pessoa de Jesus Cristo. Imagine você que o Dr. Augusto Cury, um célebre psiquiatra, quando ele foi fazer a defesa de tese, ele foi defender a sua tese, ele escolheu a mente, a personalidade de Jesus Cristo para estudar. E quando ele começa a estudar, então, este homem, ele, lá no início, ele escreve 5 obras. O mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da tranquilidade, o mestre dos mestres, que eu já falei, o mestre do amor. Ele escreve apenas 5 obras. É fantástico. Se você ainda não leu, leia. Leia as primeiras obras do Dr. Augusto Cury, quando ele fala do grande mestre Jesus. Quando ele vai defender a sua tese, ele escolhe este homem para estudar. E ele que era ateu, ele que era cético com relação aos ensinos de Jesus, à espiritualidade, ele agora então se converteu ao cristianismo e ele está na defesa da fé. Não seria eu, uma simples mortal, que negaria. Embora aos meus 2 anos de idade eu fui levada para a igreja, aos meus 2 anos de idade eu fui ensinada, eu fui treinada. Aos meus 7 anos, eu não vou falar isso por orgulho, mas eu vou falar para o louvor e a glória de Deus. Meus pais me ensinaram o caminho da verdade contida dentro do nosso contexto de ser humano, certo? Eles me levaram. Aos 7 anos eu era a melhor aluna da escola dominical. Aos 9 anos eu fazia parte de um grupo coral onde só tinham pessoas adultas e anciãos. Aprendi muito com meu maestro, um homem severo, um homem bravo, um homem enérgico, mas aprendi muito com ele. Aprendi muito e sempre tive prazer, muito prazer. Então, quando eu leio essa palavra, gente, aos poucos eu vou contando para você um pouquinho da minha história, das minhas experiências, do quanto confiar nessa palavra causou efeito, trouxe resultado. E hoje, como eu disse para você, mesmo me vendo em alguns momentos sozinha, as lembranças que eu cativo, elas são boas. E eu ressignifico rapidamente, sabe para quê? Para não sofrer, porque não faz sentido. Ele pede para que eu não me lembre das coisas passadas e nem considere as antigas, porque ele vai fazer abrir um caminho no deserto e ele vai abrir um rio no ermo. Então, eu vim aqui deixar essa palavra para o teu coração e dizer para você, se você está com sede de tranquilidade, paz, serenidade, com fome de justiça, o que quer que você precise, hoje, antes de se deitar, hoje, em qualquer momento do seu dia, faça uma reflexão, pegue papel e caneta e escreva na frente tudo pelo quanto você é grato. Tudo. E observe que você tem motivo de sobra
sobra para agradecer. E agora vire a folha e coloque tudo o que você ainda deseja alcançar. E começa a agradecer. Vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo. E tome posse, e receba, e agradeça. Porque a palavra é profética, não é minha. Eu, como humana, falo e posso ter um imprevisto e não vir a cumprir, mas ele não falha. Essa palavra é uma palavra do livro sagrado. Essa palavra no livro sagrado é uma palavra do profeta. Esse profeta que fala nesse livro sagrado foi inspirado por Deus. Livros históricos de estudiosos, registros históricos trazem justificativas, porém eu não precisaria de nenhuma justificativa para acreditar que este livro aberto, a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando. Então, qualquer área da sua vida que precisa de ânimo, que precisa de mudança, que precisa de transformação, que precisa ser alavancada, ela começa por aqui. Você pare e pense. Até aqui você chegou. Portanto, daqui por diante você chegará. Mas eu profetizo que você chegará feliz, saltitante, com saúde, com prosperidade, com abundância, com riqueza, com paz, com serenidade, com tudo que é bom. Porque foi para isso que o Filho de Deus veio. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. Ele não passou por todo aquele martírio a troco de nada. Ele deixou um legado, ele deixou uma história. E as palavras dele produziram e causaram um efeito grande na vida daqueles que o seguiram lá no passado. Mas nós sabemos que se não confundirmos as coisas, ir para a igreja, ouvir a palavra, ler a Bíblia, não é coisa para perturbado. Pessoas perturbadas fazem tratamentos psiquiátricos, perturbadas com os pensamentos, perturbadas com a síndrome do pensamento acelerado, com a ansiedade. Não, as pessoas procuram a palavra de Deus, procuram a igreja, procuram estar unidas, ligando para trazer à existência as promessas, porque são sábias, porque são inteligentes, porque tem uma mente criativa, porque tem uma mente infinita que não morre, que não acaba. A única coisa que vai passar para a eternidade é a nossa alma e o nosso espírito, porque essa matéria vai perecer. Faz sentido isso para você? Pois bem, esse é o recadinho do meu coração para você. E eu espero que você tenha um clique na sua mente e você passe a olhar para a Bíblia Sagrada como um manual de estudo, como uma regra de fé. Você tem que acreditar em alguma coisa. Se você não está acreditando em você, você pode acreditar em você através do que a Bíblia diz que você é. Quem você é? A primeira coisa que a Bíblia diz que você é, nele você é poderoso. Você é poderoso. Sabe o que é isso? Ele fala: eu vos dei poder, então você é poderoso. Eu vos dei um espírito de amor, então você é amoroso. Não, você nem sabe, eu sou revoltado, nervoso. Você é agora, nesse estado. Mas você pode mudar. Basta você querer mudar a sua mentalidade. Fazer escolhas a partir de hoje. Mudar os hábitos. Se autodesafiar a ser uma pessoa de bem com a vida, que é de uma leveza tão grande, que é tão bom. Meu querido, minha querida, eu vou parando por aqui. Se você ainda não deu o seu like, dê seu like, por favor. Dê seu like. E outra coisa, talvez tenha um amigo seu que você nem sonha, mas que esteja precisando dessa palavra, de uma injeçãozinha de ânimo. Dê
dê essa injeção de ânimo nele ou nela, compartilhando, tá bom? Tá bom? Ó, um beijo no teu coração. Que a paz de Deus, que excede a